50 dias e 1.600 quilômetros depois, acharam os 2 fugitivos lá de Mossoró. Esse era um problema nosso, né? Esse é um deles, a gente tem a foto dos 2. Eles foram capturados, eles fugiram de Mossoró, no Rio Grande do Norte, presídio de segurança máxima, e foram encontrados em Marabá, região sudeste do Pará. Dinheiro, celulares e um fuzil foram apreendidos nos 3 carros em que estavam os 2 fugitivos do Presídio Federal de Mossoró, segundo a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal. Eles foram recapturados hoje em Marabá, aí a imagem deles chegando à sede da Polícia Federal. Além deles, outros 4 foram presos. Eles faziam parte do comboio de 3 carros que faziam uma espécie de escolta para a dupla foragida de Mossoró. A abordagem ocorreu numa ponte na BR-222 que cruza o rio Tocantins e foi feita neste local para evitar que eles fugissem pelo rio. Foram 26 policiais da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Encontraram com eles dinheiro em espécie, cartão de crédito, fuzil, munição, 8 celulares e 3 desses celulares estavam sendo monitorados pela inteligência da Polícia Federal lá do Rio Grande do Norte. Estavam em um verdadeiro comboio do crime. Foram apreendidos 3 carros e diversas armas, disse o ministro Lewandowski. Obviamente foram ajudados por criminosos externos e tiveram auxílio de seus comparsas e organizações criminosas. Eles pertencem ao Comando Vermelho, né? Que do Rio de Janeiro partiu para o mundo. Segundo o ministro, as investigações apontam que os 2 tinham a intenção de fugir para fora do Brasil. Agora eles são levados de volta para Mossoró, que teve a segurança reforçada e a direção trocada. Eu citei aqui os 1.600 quilômetros em linha reta, né? Essa é a distância de Marabá para Mossoró, mas eles deram uma volta, passaram pelo Ceará, enfim, eles fizeram um trajeto que os obrigou a passar por 5 estados, além de Pará, onde eles foram encontrados, e Rio Grande do Norte, de onde eles saíram, eles passaram por Ceará, Piauí e Maranhão, e a depender do trajeto, pelo norte do estado de Tocantins. Então estão de volta à cadeia, não em Mossoró ainda, mas em breve em Mossoró, Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento, que escaparam no dia 14 de fevereiro, sem ajuda de ninguém, pelo menos é o que diz o Ministério da Justiça. Não houve corrupção de nenhum funcionário, pelo menos é o que se sabe até agora, para facilitar a fuga deles. Eles fugiram porque o presídio, de fato, não é ou naquele momento não era um presídio de segurança máxima, né? O ministro Ricardo Lewandowski, da Justiça e da Segurança Pública, ele disse que o ocorrido de hoje, a prisão desses 2 foragidos, é uma vitória do Estado sobre o crime organizado. Conversei com o Robson Rodrigues, que é especialista em segurança pública. Ele é ex-chefe do Estado-Maior da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Então ele conhece bem a situação lá no Rio de Janeiro. Ele classificou a movimentação de hoje como sendo um gol importante, mas que a vitória ainda não está concluída, né? Fazendo analogia a um jogo de futebol. O lado positivo é que foi um trabalho exitoso da polícia, principalmente da área de inteligência de informação. Não houve mortes, né? Não houve feridos também na prisão desses 2 foragidos. No entanto, há de se ter aprendizados com tudo isso, Rafa, na visão do especialista, né? Houve um problema que, segundo ele, facilitou essa fuga. É a primeira vez que 2 pessoas escapam de um presídio federal de segurança máxima. Na ocasião da fuga, existia uma rotina de obras ali no presídio que estava passando por uma certa reforma e, na opinião do especialista, e eu concordo com ele, essa rotina de obras ela foi confundida com a rotina do cotidiano dos presos. Claro que todo mundo sabia quem era funcionário e quem era preso. No entanto, como você muda essa dinâmica dentro do presídio, facilita esse tipo de fuga que aconteceu. Na opinião do Robson, o ideal é que quando um presídio de segurança máxima está passando por um período de reformas, que essas reformas, claro, ocorram de maneira rápida, mas que os presos ali sejam transferidos para um outro lugar. Isso dificultaria mais qualquer tipo de fuga. Além disso, ele reitera também que as informações que o Robson tem, que ele dividiu comigo, e eu estou aqui falando com você que está nos acompanhando no Flow News, é que de fato não há nenhum indício de policiais que foram corrompidos por nenhum grupo de criminoso. Embora até o presidente Lula tenha desconfiado disso, né? Porque assim, a fuga é um tanto quanto
prosaica, né, Fernando? Ah, eu achei ali esqueceram, largaram um presídio de segurança máxima, não é o nosso estúdio aqui, né? O cara veio reformar, esqueceu uma ferramenta, aí ele pegou a ferramenta, começou a serrar o teto, ninguém percebeu que o cara começou a serrar o teto, de repente ele pula pra cima, tá fora do presídio, assim, foi uma explicação tão frágil. Parecia tão fácil, né? Que assim, eu falei, pô, isso não pode ter acontecido sem que alguém lá de dentro, alguém que conhece a chave da tranca, que tem a chave da tranca, tenha ajudado, porque um presídio de segurança máxima, a gente ouvia falar, você estava falando de Presidente Prudente agora há pouquinho, né? A gente ouvia falar daqueles planos para resgate de preso lá em Prudente, em Bernardes. Vocês se lembram que no começo do governo Dória e governo Bolsonaro, eles chegaram a espalhar num presídio onde estava o Marcola uma série de tanques de guerra para impedir o pouso de um avião, porque o suposto plano previa o pouso de uma aeronave num descampado perto do presídio. Iam usar não sei quantas bananas de dinamite para explodir o muro do presídio. Quer dizer, era um negócio, assim, cinematográfico. E aí você fica pensando, o cara pegou um alicate, uma lixa, e fugiu dos presídios de segurança máxima. Né? Isso, para mim, Rafa, Vini, para quem nos acompanha, é inadmissível. Eu acho assim, eu já acho inadmissível você, no centro de São Paulo, não conseguir usar o seu celular, obviamente até porque ele pode ser roubado, mas eu digo assim, de um sinal ter uma péssima qualidade, de você não conseguir usar uma ligação direito, de dentro da cadeia as pessoas passarem golpes nas pessoas, tirarem dinheiro das pessoas, tirarem a paz das pessoas. Então, o nosso sistema prisional, o nosso sistema penitenciário, ele precisa ter uma atenção mais do que especial e redobrada. Por quê? Num presídio que é tido como de segurança máxima, para mim é inadmissível nós termos uma questão de fuga. Pode estar tendo uma obra lá, assim, eu não sei, eles podem estar construindo uma barragem no presídio, pode estar construindo uma ponte pênsil, uma obra gigantesca, ou pode estar trocando uma torneira. Não justifica. E quem está num presídio de segurança máxima tem razão de estar lá. Como o Rafa disse, do Comando Vermelho, etc., nós temos um talento muito grande no Brasil, que é o crime organizado ser organizado a valer. É impressionante como aqui o crime ele é organizado mesmo, é empresa. Só falta, se começasse a recolher imposto, que aumentar a arrecadação para o país, ia ser uma coisa impressionante. Vamos dar um CNPJ para o Comando Vermelho, para sucursais, porque, como o Rafa disse, nós exportamos know-how para crime, isso é um absurdo. E olha só, gente, os dois bonecos foram presos aí hoje, juntos tem mais de 80 processos. Eles vieram lá do Acre, né, da Justiça do Acre. No Tribunal de Justiça do Acre, se você for pesquisar, tem mais de 80 processos. E somando, dá 155 anos em condenações. São questões, né, de homicídio, homicídio, roubo, um deles é condenado a 74 anos de prisão e o outro 81 anos de prisão. Tráfico de drogas, organização criminosa, etc. Eles foram transferidos para lá justamente por isso, são de alta periculosidade. E por que foram parar em Mossoró? Porque justamente em 27 de setembro do ano passado, eles se envolveram numa rebelião num presídio lá, que inclusive resultou na morte de 5 detentos. Ou seja, tem que ter uma atenção tetraplicada em cima disso. E não podemos deixar dessa maneira. Parabéns aos policiais que conseguiram fazer isso, que se houve esse rastreio, enfim, mas os caras andarem por quase 2 meses, 1.600 quilômetros, poxa, a gente não consegue andar daqui a ali sem ser flagrado num radar, numa blitz, parar alguma coisa. Alguma coisa nós temos que fazer em relação a criminosos desse nível. Ô Fê, e você falou do celular, né? Do sinal do celular. Quando eles foram encontrados, 8 celulares, né? 8 celulares. 8 celulares, estavam com 8 celulares. O que o Robson diz é o seguinte, daqui pra frente, eu perguntei pra ele, quais são os aprendizados, né? Porque a gente precisa aprender enquanto sociedade, principalmente as autoridades do nosso país, responsáveis pela segurança pública, o que a gente tira de lição da primeira fuga da história de presídios de segurança máxima, presídios federais. Primeira coisa que ele falou é justamente essa questão de você conseguir separar as rotinas, né? De você não deixar mais as rotinas de detentos se misturarem com rotinas de trabalhadores que vão efetivar qualquer assim, eu nunca passei perto de um presídio, mas assim, me parece meio óbvio isso, né? não é? Por isso que eu tô dizendo que isso é difícil de acreditar, entendeu? Então, assim, porra, eu tenho um preso aqui, eu vou deixar um alicate, uma lixa perto dele? Pois é. Sabe assim, não vou, entendeu? Não posso. Eu nem ia pensar numa fuga, mas sei lá, numa briga. Sim. Ou o cara Arma branca. se mutilasse, sei lá, o cara tá preso. Entendeu? Se a gente
porra, em qualquer filme que a gente vê, os caras não tiram um cadarço dos... Então, eu não vou deixar não, uma não lixa. parece que é um erro primário? Então é por isso que é difícil acreditar que alguém não facilitou a vida dos caras. O crime Pois é. organizado e o sistema parece que não. Mas isso é um ponto que o Robson falou. Achar que essa história termina agora é mais uma vez a gente aprender, e quando eu digo a gente, né, enquanto sociedade, mas principalmente as autoridades de segurança pública, é a gente achar que a história terminou aqui, é mais uma vez não aprender nada com isso e a possibilidade de acontecer de novo, ela se torna mais intensa. Ele disse que a partir de agora há necessidade de uma investigação em várias frentes. Então esses celulares que eles estavam, quais são as informações que tem nesses 8 aparelhos, eles foram encontrados também com algumas armas, tentar entender se for possível rastrear essas armas e continuar a investigação para saber se não tem nenhum policial envolvido. Porque como você falou, Rafa, de fato, né, você foge de um presídio de segurança máxima que está passando por uma reforma, mas pô, peraí, que reforma que é essa? Nenhuma reforma justificaria você abrir um espaço, uma brecha tão grande assim para 2 criminosos com 150 anos de detenção conseguirem escapar de uma maneira que parece tão fácil, de um sistema que parece tão frágil. Mas é bom reforçar, foi a primeira vez que aconteceu. Homicidas, quadrilheiros e traficantes. Pois é por isso que estão lá. E a informação que eu recebi também aqui é que continua um processo administrativo lá, né, na unidade prisional de Mossoró, para tentar entender, né, o que aconteceu, o que de fato passou por lá, para justamente saber se realmente houve facilidade. Se não houve facilidade, foi, como é que a gente fala, né, comeu bola desse jeito, nós deixamos passar, foi nas costas do zagueiro que a gente tomou esse gol. Não pode terminar essa história sem... não tem nenhum culpado, né? Não tem nenhum responsável. Não tem cabimento. Alguém tem que ser responsável por acaso, isso, né? A culpa foi da ferramenta. Ficou muito comum o jargão, né? Terminar em pizza. Isso. Não dá, né? Não dá. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.